Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, esperando por vocês, porque quando eu tenho um bom convidado, uma boa convidada, e eu sempre tenho, graças a Deus, Deus me ilumina para convidar as pessoas, e nas horas certas, eu fico ansioso para que você também se encontre com ela, porque aí você consegue tirar o melhor desse programa. E o melhor desse programa, eu sempre digo, o melhor desse programa são os meus convidados de um lado e vocês do outro. Vocês analisando, avaliando, me dizendo no meio da rua o que pensam, que coisa boa, isso eu acho formidável. E o meu convidado dando a você a oportunidade de dizer, não é que eu pensei nisso ou eu não pensei, puxa, eu não tinha pensado nisso, e por aí vai. De vez em quando eu trago aqui a economista Luciana Caetano, que eu digo sempre que ela mora aqui no meu coração de uma maneira muito especial, porque realmente, além de ser uma grande profissional, é uma grande pessoa. Luciana, que bom receber você. Eu que fico aqui muito honrada em ser convidada mais uma vez para o seu programa. É E sempre um mais uma vez, prazer e mais uma conversar. vez. Peço a Deus que seja sempre mais uma Sim, vez. sim, teremos muitas outras Pois oportunidades, é, né? sinal de que eu vou estar vivo aqui para receber Sim, você. sim, com a graça de Deus. Meu anjo, me diga uma coisa, onde é que começa a influência da economia na política ou a influência da política na economia? Onde é que as duas se misturam? As duas sempre andaram juntas, né? Uma depende da outra, não tem como ser diferente disso. E qualquer coisa que se dê na esfera política, inevitavelmente ela vai ter repercussão na esfera econômica. E o contrário também acontece, a gente vê como elas estão imbricadas desde sempre, não dá para saber onde isso começou, mas eu acho que a partir do momento que o homem começa a se organizar, você já tem aí o pensamento político e a partir daí as decisões já inevitavelmente já têm uma repercussão sobre a esfera econômica. Aí você encontra o Brasil num imbróglio. Esse é um imbróglio que nós estamos vivendo nesse momento, não é? Exatamente. Como é que você consegue aí definir quais serão os passos da economia desse país se a gente não consegue definir quais são os passos da política, por exemplo? Pois é, o grande problema na economia hoje é que você tem, primeiro, uma indefinição na esfera política muito grande e uma mudança de cenário, e isso, de um certo modo, cria um grau de incerteza muito grande e, consequentemente, faz com que os investidores puxem o freio de mão e isso, inevitavelmente, acaba resultando numa queda dos investimentos, do emprego e da renda e, consequentemente, num recuo da atividade produtiva no país. Isso é muito ruim. Então, enquanto não houver uma certa clareza com relação, na esfera política, e não só na composição, mas com relação às decisões que são tomadas e os efeitos dessas decisões, certamente isso tende ainda a retardar a decisão de investir para uma retomada do crescimento Seria uma econômico do nova país. forma de credibilidade, já que ela passou a não existir? Exatamente. A credibilidade é exatamente o que vai dar confiança aos investidores no sentido de decidir investir. Porque hoje não está claro nem onde você investir, porque não se sabe quais são os setores promissores no longo prazo. Muito bem. E ninguém faz investimento numa perspectiva de curto prazo. Os investimentos, eles acontecem numa perspectiva de longo prazo. Perfeito. No curto prazo, no máximo, você utiliza uma capacidade que já está instalada. Mas para novos investimentos, você tem que ter expectativas de longo prazo. E com a configuração política que se tem hoje, é muito difícil, porque você tem hoje uma luta de classes aí que está posta na economia brasileira. Não tenha dúvida que está. Agora vamos lá. O que aconteceu no pós-impeachment, em que o governo Temer se instalou? E até uma coisa curiosa, porque a gente ouve, e aí é que eu queria a sua grande análise, a gente ouve que a inflação baixou, que determinadas coisas na área econômica estão sendo postas pelo ministro da Fazenda, e estão sendo postas de uma maneira como se fosse realmente salvações da pátria. Mas, paralelamente a isso, quando se faz uma pesquisa, do tipo das pesquisas que são feitas agora, a credibilidade do governo está lá embaixo, é mínima. Pelo contrário, ao invés de subir, desce. E nos mostram aspectos positivos. São positivos, não são positivos? Como é que você, como economista, analisa isso tudo? Tá, a gente precisa separar o que é produzido a título de Pra mídia. discurso, e de discurso tanto pelo governo Perfeito. quanto por seus ministros, Isso. que obviamente há um compromisso do governo e sua equipe em criar um discurso que
aumente o grau de credibilidade desse certeza. governo. Então, obviamente que todo discurso que saia desse governo vai ser no sentido de acalmar os ânimos e criar uma expectativa Muito positiva. bem, Isso não significa que isso esteja alinhado com o pensamento da população. Eu, inclusive, o meu entendimento é de que isso está absolutamente descolado da realidade. Certo. E a outra coisa é o que a mídia reproduz. E a mídia tem tentado reproduzir, reafirmar esse discurso do governo no sentido de também criar uma expectativa positiva junto aos investidores e à própria sociedade de um modo geral. Bom, o que acontece na prática? Nem a mídia está convencida disso, nem o governo, e muito menos a população. E aí, a partir de que indicadores você consegue avaliar isso? A inflação não recua tanto assim, ela continua alta e ela baixou um pouco porque o desemprego aumentou muito e você não tem renda. A queda na demanda desacelera o ritmo de elevação de preço. Então o problema está na demanda. Exatamente. Ou no poder aquisitivo do povo. Você tem uma queda de poder aquisitivo que se dá a partir de uma elevação da taxa de desemprego, você tem uma queda do poder de compra dessa massa salarial, e isso faz com que os preços já não subam tanto na mesma velocidade que vinha subindo até então. Então isso faz. Só que mesmo assim a inflação ela não baixa tanto. E tem um agravante. Mesmo com essa inflação ainda um pouco alta, o governo não baixa significativamente a taxa de juros, o que faz com que os investimentos ainda andem muito timidamente. Tanto porque a taxa de juros está muito alta, e quando a taxa de juros está alta, ela desloca o capital para o mercado financeiro, ao invés de mantê-lo no setor produtivo. E transforma o país num monetarista. Exatamente. Você tem aí você eleva o grau de financiarização da riqueza. Né? E essa é a expressão que a gente usa quando você tem um volume muito grande de recursos, não investido no setor produtivo, mas no mercado financeiro. E de um modo geral, você tem uma expectativa que também não é muito grande, não é muito boa em relação aos investidores. Ou seja, qual é o cenário que você tem hoje? Você tem um cenário hoje com promessas de corte de programas sociais, de reforma trabalhista, de reforma previdenciária. Tudo isso vai culminar com a redução significativa da massa salarial, e sem consumo ninguém investe, porque o que faz com que se materialize o circuito de valorização do capital é o consumo. Claro. Se eu tenho medidas que vão caminhar na direção de reduzir o poder de compra da população, inevitavelmente os investidores eles ficam tentando entender qual é o circuito para que esse capital se valorize, e se o governo não tiver o mercado internacional como uma possibilidade, o mercado doméstico hoje está comprometido. E o Brasil não tem um nível de competitividade tão alto para apostar no mercado internacional hoje, considerando que também o mercado internacional vem passando por uma grande crise. Você pode pegar a economia americana, pode pegar a Europa, ou seja, a gente está aí num tabuleiro de xadrez em que você não tem a terceira jogada visualizada. Muito bem. Essa terceira jogada estaria, por chutar, estaria num aumento da produção e da produtividade de negócios menores? Do microempreendedor, internamente, lógico, estou falando internamente. Sim. O que você me diz? Não, eu sempre defendi que a descentralização da atividade produtiva, tanto do ponto de vista de você diminuir a concentração nos grandes conglomerados, assim como também você descentralizar do ponto de vista geográfico. Perfeito. Então, se a gente conseguisse ter hoje um projeto de desenvolvimento em que a atividade produtiva tivesse descentralizada e você tivesse um apoio do Estado, numa perspectiva de ter um incentivo fiscal e também uma taxa de juros com juros subsidiados para o pequeno investidor, de modo que essa descentralização resultasse na geração de emprego e renda na periferia do país, você teria, sem sombra de dúvida, uma dinâmica muito mais acelerada e, inclusive, com o consumo sendo gerado localmente. Muito bem, localmente. Aí eu volto à minha velha bandeira de luta, que eu sempre acho que ela é válida. E acho que ela é mais válida ainda quando o país vive a crise que vive. Mas eu gosto muito de ouvir o lado profissional da coisa, que é a formação de cooperativas. Exatamente. O que você me diz? Não, sem sombra de dúvida. Por que não? Porque ainda se tem essa aversão quando se fala em cooperativas? Me diga. O problema de você investir nos pequenos empreendimentos é que os pequenos empreendimentos eles não financiam campanhas políticas. O problema é que como eu gostava de ter ouvido isso. Ouvi. O investimento pulverizado, ele não é rentável para o sistema político. Perfeito. E isso faz com que seja olhado com desprezo. Ou seja, entre você
apostar em uma Odebrecht ou em outros setores que são igualmente rentáveis, não só a construção civil, mas o mercado financeiro. Claro. É muito mais interessante você apostar e fazer uma negociação com 6 empresários do que você pegar 1 milhão de pegando investidores. Não tenha dúvida. Porque eu não tenho como negociar com 1 milhão de investidores. Então a gente chegou agora naquele aspecto da primeira pergunta. É a política atrapalhando a economia? A política atrapalhando a economia? Exatamente. Você tem... existem algumas coisas que não são encaminhadas hoje e que poderiam sinalizar com um desenvolvimento sustentável no país, que é exatamente você ter projetos que seriam não para legislar em causa própria, mas em pró da sociedade de um modo geral. Se você pegar, por exemplo, hoje a renúncia fiscal ou então a sonegação fiscal associada aos grandes empreendimentos e aos grandes latifúndios, isso por si só já resolveria a questão do déficit previdenciário, por exemplo. E aí, por que isso não acontece? Isso não acontece porque os grandes latifundiários estão no Congresso Nacional. Por que isso não acontece? Guardaram depois do intervalo. Você já continua dizendo por que isso não acontece. E para resolver o problema previdenciário desse país, ok? Luciana Caetano conosco. Então, vamos até o nosso intervalo e voltamos já.